No último dia 1º de fevereiro aconteceu uma coisa muito importante nos bastidores políticos do Corinthians, que foi a nomeação, a indicação das cadeiras diretivas do conselho através de uma eleição dentro do próprio conselho. Diferente daquelas eleições que aconteceram no final de 2023, onde apontou o presidente, né, agora Augusto Melo, e as chapas ali pro conselho trienal, essa eleição é uma eleição fechada ali dentro do próprio conselho trienal e o conselho vitalício, que no final das contas é o conselho deliberativo como um todo, e isso precisa ser divulgado. O que foi nomeado aí? Tiveram 4 cargos, né, para cabeça do conselho, né, presidente, vice-presidente e 2 secretários. Também teve o CORE, que é o Conselho de Orientação. Eu pretendo explicar tudo, o que cada uma dessas peças fazem ali dentro. O CORE são 10 conselheiros que são nomeados através de eleição também. Teve o Conselho Fiscal e o Conselho de Ética. Eu sei que é um assunto chato, eu sei que é um assunto maçante, mas é de extrema importância passar isso aqui. Então eu conto demais com o apoio de vocês que já sabem a pegada do canal. E se por acaso você está chegando recentemente aqui, entenda que se tem um vídeo que precisa muito da sua ajuda para chegar no máximo de pessoas possíveis, são esses tipos de vídeos assim, tá bom? Então a gente vai conversar, eu vou tentar explicar da maneira mais simples e tentar deixar o mais compacto possível e menos chato. Das cabeças do conselho, né, presidente, vice, eu vou explicar aí também como é que funciona. Eu vou divulgar os nomes de todo mundo, mas só da cabeça do conselho eu vou passar o Instagram para que vocês sigam. Mas eu recomendo que, assim como o Papo Fiel, vocês sigam todos os conselheiros, mas com ênfase principalmente ao CORE, ao Conselho Fiscal, e para saber como que isso aí influencia. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente demais. E quem tem condição financeira e pode fortalecer com um valeu, que é um coraçãozinho que fica embaixo aqui em algum lugar, qualquer valor é muito bem-vindo, principalmente nesses tipos de vídeos aí que realmente não dá muita audiência. Eu vou pegar a minha colinha aqui e num primeiro momento, antes da minha colinha eu vou explicar como é que funciona ali os bastidores de conselho do Corinthians. O conselho do Corinthians hoje é formado basicamente por 2 metades, que não são bem metades, tá? Os conselheiros trienais, que são eleitos, como o próprio nome diz, a cada 3 anos. Desses aí são 8 chapas com 200 conselheiros, foi eleito junto da campanha ali do Augusto, né, junto com a eleição do Augusto, e tem ali de maneira fixa 100 e poucos conselheiros vitalícios. Por que 100 e poucos? Porque, e não o número exato, porque até a última eleição, até a eleição do Duílio lá em 2020, eram 105. Só que aí tem alguns caras que acabam por algum motivo perdendo o título de conselheiro vitalício. Nesse momento tem 102 aparentemente, ainda não saiu o balanço certinho no portal de transparência do Corinthians. Mas de qualquer forma se prenda a isso, 200 conselheiros trienais, 100 e pouquinhos conselheiros vitalícios que se reúnem para votar e dentro dessa votação indicar o presidente do conselho, o vice-presidente e 2 secretários, além do CORE com 10 peças, além do conselho fiscal com 3 peças e no conselho de ética com 4 peças. Quem foi eleito e como que funcionou isso? A gente vai entender o quanto isso aí ajudou ou prejudicou o futuro do mandato do Augusto Melo. O Augusto Melo apoiou o Romeu Tuma Júnior junto com a sua chapa, que juntos ali, né, comporam a tal da Frente Ampla de Oposição. Então eu pretendo divulgar aqui para vocês não só os nomes, como também as chapas que cada um dos caras que ganharam são, e vocês vão perceber aí que a Frente Ampla de Oposição dominou o negócio como um todo. O Romeu Tuma Júnior foi candidato pela chapa que foi apoiada pelo Augusto Melo e concorreu com o Jorge Calil, que é da turma ali, a gente pode colocar da turma do Paulo Garcia, mas é da turma do André Sanches, né? Eu sempre gosto de colocar tudo nesse núcleo, porque na dúvida os caras sempre vão pender pro lado do André Sanches. Ou seja, é algo extremamente importante, seria algo extremamente importante o Augusto Melo conseguir ter, além de maioria absoluta no conselho, também ter o seu presidente do conselho na cabeça de chave. 22 conselheiros vitalícios não foram votar, só que dos 200 conselheiros que foram eleitos, dos trienais, só 4 não votaram, né? 196 estiveram na votação via presença ali dentro. Isso é importante, né? Os caras que foram eleitos participar. É que essa é a principal eleição, é o principal momento. Espero que eles continuem ativos nessa forma independente, se for de oposição, de situação, todos pelo bem do Corinthians. Das 4 cadeiras principais ali que vão encabeçar o conselho, Romeu Tuma Júnior, conselheiro vitalício histórico aí do Corinthians, filho do Romeu Tuma, que foi deputado uma época, né, já falecido. O Romeu Tuma Júnior também já foi deputado, participou de várias gestões presidenciais por aí, hoje é presidente do conselho do Corinthians e aliado do Augusto Melo. A gente pode colocar aliado
delegado da Frente Ampla de Oposição, mas por extensão vai acabar sendo o Augusto Melo. Ele é delegado e o Instagram dele é Tuma Oficial 1. Então sigam sim o Romeu Tuma Júnior pra questionar, tenham o máximo de educação, sejam inteligentes, tá? Não chega lá xingando o cara sem motivo nenhum, tal. Queiram o bem do Corinthians. Então aí você perguntar como é que anda ali as eleições do conselho, se informar melhor, isso tudo é muito interessante, porque eu pretendo também convidá-lo, né? Não só o Romeu Tuma Júnior, como todos os caras que for, todo o conselho como um todo, né? Mas as cadeiras principais pra vir aqui no canal falar um pouquinho mais de dentro pra fora, eu acho que é interessante. O vice-presidente é o Roberson Medeiros, da chapa 77, foi eleito também conselheiro do Corinthians, que a chapa São Jorge também fez parte da Frente Ampla de Oposição. Ou seja, Augusto Melo tem a cabeça do conselho, a vice-cabeça do conselho, tem também os dois secretários, porque a primeira secretária foi a Maria Ângela Campos, que é da chapa número 55, Paixão Corintiana. Eu gravei um vídeo, acho que foi no comecinho de dezembro, se eu não tô muito enganado, vou colocar aqui no card, onde eu apresento pra vocês aí a chapa número 55, Paixão Corintiana, dos conselheiros que foram eleitos. Eu não fiz outros dessa série pra apresentar todos os conselheiros, porque ainda faltava todas essas cadeiras serem nomeadas, então eu pretendo ir pouco a pouco apresentando pra vocês. Mas a primeira secretária, Maria Ângela Campos, que é da chapa número 55, ela não tem Instagram, então não tem como divulgar, ela tem só o Facebook. E o segundo secretário, esse sim é pra mim diria um ponto de interrogação, mas não negativamente falando, o Denis Piovesan. Ele é da chapa número 82, que é a chapa Movimento Corinthians Grande. Essa chapa aí ficou mais conhecida, ou pelo menos chegou ao meu conhecimento, na eleição de 2020, onde o Duílio ganhou a eleição, e eles não chamavam MCG, Movimentos Corinthians Grande, chamava Reconstruir, e apoiaram na época o Mário Gobi. Depois que eles foram ficando mais próximos, mais contra o status quo que estava ali, e o Denis Piovesan também já foi secretário na gestão do André Sanches. Ele foi secretário de conselho quando o Goulart, né, Antônio Goulart dos Reis, ele foi presidente, e aí esse Denis Piovesan trampou também nessa parte, tá bom? Conclusão, o Augusto Melo lidera a cabeça do conselho. Isso é muito importante, porque além dele ter maioria absoluta no conselho, ele também tem maioria de maneira mais significante no conselho vitalício, e agora tem a cabeça do conselho. As 4 chapas eleitas da Frente Ampla, que foi eleito no ano passado, a maioria no conselho, a cabeça do conselho, as peças influentes no conselho de cargos e apoios, né? Vamos colocar, por exemplo, aí o Rubens Gomes, né? O Rubão como diretor de futebol, além do CORE, que eu vou apresentar para vocês, conselho fiscal e o conselho de ética a partir de agora. Se tem uma coisa que o Augusto Melo fez muito bem, foi articulação política. A base para ele se tornar algo extremamente forte ali dentro, ao longo dos anos, ele ser uma figura, por exemplo, como a gente olha para a antiga gestão do Corinthians, a gente personifica ela no André Sanches, certo? Para que no longo prazo ele consiga ter essa personificação também, ele fez a base ali, ele construiu um alicerce bem forte. No conselho fiscal, alguns nomes, quem eu não falar chapa, é que são caras que não são vinculados oficialmente a nenhuma chapa, mas fizeram parte da Frente Ampla de Oposição. No conselho fiscal são 3. O que o conselho fiscal faz? Cuida basicamente ali da parte de finanças propriamente dita, de maneira mais técnica, aprova, por exemplo, lembra do Pedro, na gestão do Pedro, nosso moleque da base que subiu, foi entregado de graça pro Zenit, que o Duílio acabou vendendo ele por um valor muito próximo do que se fosse um pouquinho mais, teria que passar pelo conselho do Corinthians. É justamente por esse conselho fiscal que passa, então é importante que a gente saiba quem são os 3 caras aí, né? Cláudio Senise, o Haroldo Dantas é da chapa número 83, que é a chapa Valores, e o Paulo Pimentel. Gravem esses nomes, sigam os caras aí no Instagram, Cláudio Senise, Haroldo Dantas e Paulo Pimentel. Só o Haroldo Dantas está vinculado oficialmente à chapa número 83, Valores. O CORE são 10 conselheiros que foram eleitos. Espera um pouquinho que eu vou passar pro conselho de ética antes, e aí eu divulgo porque são só 4. Teremos o Mauro Melo Júnior, que é conselheiro eleito pela chapa número 77, São Jorge. Você vai perceber que a Frente Ampla praticamente foi toda, com exceção de um, que eu vou explicar o porquê que não foi. Paulo Juricic, que é da chapa número 55, Paixão Corintiana, né, do ramo do direito aí, da área do direito. Rodrigo Bittar, da chapa número 82, mais um do Movimento Corinthians
Corinthians Grande no Conselho de Ética, e o Ronaldo Tomé, da chapa 30, Salve o Corinthians. A chapa 30 é a chapa meio que de origem do Augusto Melo. É que quando você candidata à presidência, você tem um número próprio, mas a chapa de origem do Augusto Melo acaba sendo a chapa 30, mais uma aí dos aliados. E o Conselho de Ética basicamente faz acontecer de maneira justa o estatuto do clube. Então, se tiver algum associado do clube que precisa ser julgado de alguma forma, é o Conselho de Ética que vai fazer ou a defesa, vai dar todos os pareceres para que ele seja julgado da maneira conforme o estatuto prevê. E também é o Conselho de Ética que faz com que o estatuto seja cumprido. Tem responsabilidade ali de falar, pô, ó, aqui a gente não tá cumprindo o estatuto exatamente como tá pedindo, precisamos fazer isso aqui. É responsabilidade desses quatro caras aí, né? Mário Melo, Paulo Juricic, Rodrigo Bittar e o Ronaldo Tomé. Agora sim o CORE. O CORE é muito importante, é o Conselho de Orientação. Você escuta aí em alguns lugares falando assim, nossa, tal coisa tem que passar pelo CORE para ser aprovado, agora tá sendo julgado pelo CORE para ser botado em prática e tal. Isso aí a gente escuta sempre nos últimos anos, mas pouquíssimas, para não dizer nenhuma, pessoa aí sabe o que de fato significa. Esse grupo de 10 conselheiros que fazem parte do CORE dentro do conselho, eles são basicamente oráculos do presidente. Eles ficam ali, eles são conselheiros pessoais do presidente. Eles fazem com que o presidente tome decisões mais acertadas, e quando o presidente está extrapolando para algum lado, é do CORE que a gente vai cobrar para que, pô, faça a sua parte aí e analise de perto a parte de finanças, as decisões jurídicas, as escolhas para cargos. O CORE é o Conselho de Orientação. Então, de maneira chula, ele orienta o presidente. 10 conselheiros foram eleitos, 9 da Frente Ampla de Oposição, vocês vão ver aí na hora que eu for divulgar as chapas, e desses 9, desses 10, só um não era desse eixo da Frente Ampla, mas era um cara que nos últimos 2, 3 anos aí já vinha meio que pendendo pro lado de cá, assim, tá? Soltando a mãozinha do André Sanches, sabe? Soltava a mãozinha do André Sanches pra cá, tanto que na última votação de contas do balancete, ou do balanço, acho que foi do balanço de 2022, ele votou contra as contas do Duílio, uma coisa que pegou mal com a turminha de lá, ele acabou meio que soltando a mão dos caras. Vamos lá pros nomes, 10 caras, hein? Caetano Blandini, da chapa número 30, Salve o Corinthians, chapa do Augusto Melo. Celso Sobrinho, é um associado lá dentro do Corinthians, também muito bem quisto, não tem chapa vinculada oficialmente. Fábio Soares, chapa 30 de novo, Salve o Corinthians. Fausto de Totti Garcia, já apresentei eles pra vocês também naquele vídeo que eu apresento a chapa número 55, Paixão Corintiana. Felipe Isabella, esse aí bastante gente conhece aí, o advogado que é da chapa número 82, Movimento Corinthians Grande, um nome que eu acho bem interessante, espero que ele continue com essa postura mais voltada pro bem do Corinthians como um todo e não apenas pros associados. Felipe Isabella tá convidado aqui desde sempre aqui, os aliados dele já falou que ele viria, que ele conhece o canal, que ele curte o canal, a porta tá aberta aí pro Felipe Isabella, pra todos na verdade, repetindo. Heleno Haddad Maluf, né, 2 sobrenomes bem conhecidos aí, Haddad Maluf, ele é conselheiro vitalício também histórico do Corinthians, aliado ali da Frente Ampla. O Miguel Marques e Silva, também conselheiro vitalício, também da chapa ali da Frente Ampla de Oposição. Paulo Roberto também da Frente Ampla de Oposição. E aí o único de oposição, deixa eu falar o último primeiro, tá? Roberto Parisi, ele é da chapa número 55, Paixão Corintiana. E o último, aquele que eu falei que tava ali segurando a mão do André Sanches e foi soltando aos poucos, é o Pedro Soares, né? Aliado antigo aí da turma do André Sanches. Por que é extremamente... Eu sei que é chato, tá? Eu sei, você pode comentar aqui embaixo, até pra fortalecer o engajamento do vídeo, você pode comentar aqui embaixo, pô, Dalbo, esse assunto realmente é chato, não dá e tal, mas é isso, é sabendo quem são essas pessoas que estão lá, porque o conselho como um todo é um núcleozão muito importante. Só que dentro desse núcleo tem pequenos subgrupos que são mais importantes ainda. São esses caras que a gente consegue, que conseguiria tocar com as decisões do presidente, sejam elas assertivas ou que a gente questione de alguma forma. Então vale muito a pena acompanhar, principalmente presidente do conselho, vice-presidente, e o que a gente pode tirar como prova, vocês viram aí, né, o Augusto Melo, pra quem fala assim, o Augusto Melo, o Benjamin Bach esses dias falou lá, Augusto Melo pelo jeito não termina o mandato. O Benjamin não entende porcaria nenhuma
nenhuma de bastidor do Corinthians, né? Com todo respeito aí, porque com você fazendo uma base, um alicerce desse, da maneira como foi feito, mas ninguém tira o Augusto Melo dali, a menos que ele seja burro, e ele não vai ser pra essas coisas, de tocar em peças chaves como ele tem ali, o Rubão, tocar no Osmar Stabile, nos aliados ali de dentro do conselho vitalício, a união dos vitalícios, tudo isso aí ele não vai mexer porque ele não é burro. Uma vez que ele conseguir tirar esses caras ali da zona de conforto, aí ele causaria uma certa rusga no conselho e mesmo assim ele tem maioria. Por isso que é complicado, tá? Então quem tá falando aí de possibilidade, é muito improvável isso aí de acontecer, só se o Augusto for realmente muito burro. Tem uma coisa que o Augusto fez muito bem, foi a articulação política nesses últimos 6 anos que ele fez campanha como sendo o cara de oposição. Na última eleição que ele foi muito bem votado, mesmo tendo o Mário Gobi como concorrente, e agora nessa mais recente aí que ele foi eleito de maneira expressiva, mais de 70%, apoio popular. Apoio popular ele já vem perdendo, como eu já falei aqui no canal, mas isso que é realmente importante. Sigam esses caras, cobrem esses caras, baixem o estatuto do Corinthians ali, pelo menos a parte de gestão necessariamente dita você vai ficar por dentro, porque tudo isso aí faz muita diferença e é o que a gente vai colher frutos lá na frente, no campo, na onde a gente quer. A gente não quer ver o Coringão levantando caneco. Essas coisas aí que parecem ser irrelevantes agora, elas são muito mais importantes que qualquer outra coisa. Peço desculpas, né, porque a eleição aconteceu no dia 1º de fevereiro. Aí eu já ia postar no dia seguinte, só que aí, pô, o cenário do Corinthians é uma catástrofe, é uma barulho, uma bomba nuclear todo dia. Aí eu falei, mano, como é que eu vou disputar com disputa de treinador a audiência de um vídeo que já vai ser um vídeo de menos apelo? Porra, eu vou fazer o vídeo ter 1000 visualizações e não chegar em praticamente ninguém. Por isso que eu tava esperando baixar um pouquinho a poeira. Pelo jeito a poeira não vai baixar tanto assim, mas tá postado. Conto com vocês aí pra fortalecer no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas. E mais uma vez, quem puder mandar o valeu vai fazer toda a diferença. Qualquer valor vai fortalecer. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. É nóis.